Olá galera, eu sou o professor Silvio Freitas e hoje nós vamos falar sobre a relação fundamental da trigonometria. Como o nome já diz, relação fundamental. Ela é importantíssima para a gente desenvolver esse curso de trigonometria. Vocês vão observar o quanto é vasto a sua aplicação. Então vamos observar a figura a seguir para ver o que a gente consegue tirar de informação dessa figura. Perceba, dado o triângulo retângulo, ABC, reto em A, hipotenusa A, catetos B e C. Nós já sabemos que os seus ângulos, vamos chamar aqui de alfa e esse aqui de beta, são ângulos agudos, são ângulos menores do que 90 graus. Do triângulo retângulo, nós já conhecemos agora algumas coisas. Uma delas é o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então temos uma equação. Já foi mostrado que é verdadeira. Dada uma equação, nós podemos multiplicar essa equação, dividir toda essa equação por um mesmo número que a gente não altera o resultado dessa equação. Tá? Então nós vamos pegar essa equação e vamos dividir os dois lados da equação por A ao quadrado. Tá? Eu tenho que A ele não é zero, então eu posso fazer essa divisão sem problema algum. Então dividindo os dois lados por A ao quadrado, ficamos com o primeiro membro, A ao quadrado dividido por A ao quadrado, e o segundo membro vai ficar B ao quadrado dividido por A ao quadrado, mais C ao quadrado, também dividido por A ao quadrado. E agora vamos trabalhar um pouquinho nessa equação aqui. Bom, A ao quadrado dividido por A ao quadrado é um número dividido por ele mesmo. Isso é sempre igual a 1. B ao quadrado sobre A ao quadrado pode ser reescrito como B sobre A, ambos ao quadrado. E a mesma coisa, C ao quadrado sobre A ao quadrado. Pode ser reescrito como C sobre A ao quadrado. E a gente chega até essa expressão aqui que é interessante. Por quê? O que representa B sobre A e C sobre A na nossa figura? Vamos voltar na figura e dar uma atenção a essas razões. Olhando para a nossa figura, B é o cateto oposto a alfa. A é a hipotenusa. E você sabe que o cateto oposto dividido pela hipotenusa, isso é uma razão trigonométrica. Isso é o seno do ângulo. B sobre A é o seno de alfa. C é o cateto adjacente a alfa. E A é a hipotenusa. E nós sabemos que essa razão, C sobre A, vai me fornecer o cosseno de alfa. Então, vamos substituir os valores B sobre A e C sobre A, respectivamente por seno de alfa e cosseno de alfa. Então, na nossa equação, fica 1 é igual a seno de alfa ao quadrado mais o cosseno de alfa ao quadrado. Isso é 1 igual seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa. E essa equação que surge é a chamada relação fundamental da trigonometria. Ela mostra para você que, seja alfa um ângulo qualquer, por enquanto, no nosso caso, um ângulo agudo, ok? Mas seja alfa um ângulo qualquer, o seno ao quadrado desse ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo, o resultado é uma constante. É sempre igual a 1. E essa é a relação fundamental da trigonometria. Então, pessoal, vamos chamar a atenção apenas para uma questão de escrita, de notação.
essas duas últimas equações que foram ditas aqui, perceba que aqui o seno de alfa tem um parênteses, está ao quadrado, e aqui embaixo não tem esse parênteses. O quadrado está aqui em cima do seno. Vamos reforçar que quem está ao quadrado é o seno do ângulo e não o ângulo. Por isso, o doisinho do ao quadrado fica logo após a escrita do seno, não fica junto com o ângulo. Então, reforçando, quem está ao quadrado é o seno do ângulo e o cosseno do ângulo. Então, por isso essa escrita, ok? Nós vamos utilizar sempre essa daqui. Vamos a um exemplo para aplicar, então, a relação fundamental da trigonometria. Exemplo 1. Dados que alfa é menor que 90 graus e o cosseno de alfa vale 0,8, então ele pergunta quanto mede o cosseno de alfa, na letra A, e pergunta na letra B quanto mede a tangente de alfa. Bom, dado o seno, eu consigo descobrir o cosseno bem fácil, porque a relação fundamental da trigonometria nos diz que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo é sempre igual a 1. E o seno do ângulo eu sei que vale 0,8. Então, 0,8 ao quadrado mais o cosseno ao quadrado de alfa, isso é igual a 1. Então, o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos 0,64. Aqui é o 0,64 que já passou para o segundo membro da equação. Então, o cosseno ao quadrado de alfa vale 0,36. Então, o cosseno de alfa vale 0,6. O quadrado passa para o lado de lá em forma de raiz quadrada. A raiz quadrada de 0,36 é 0,6. Quero chamar a atenção que o cosseno de alfa é igual a 0,6. Escolhi o valor positivo porque, lembra, cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. E no exemplo em questão, cateto, hipotenusa, são medidas, de um triângulo. Obrigatoriamente são valores positivos, os dois. Então, quando você divide dois números positivos, a resposta também é positiva. Então, por isso eu escolhi o cosseno aqui sendo positivo, porque existe ainda a opção de ser menos 0,6, mas isso depois nós vamos comentar. Para você solucionar o item B, quanto mede a tangente de alfa, peço para que você dê uma pausa no seu vídeo, tente solucionar e depois retome para ver como é que vai ficar a solução, ok? Até daqui a pouco. Então, vamos solucionar agora o item B, que fala sobre a tangente de um ângulo. Mas antes de falar exatamente sobre a tangente, vamos recordar, por definição, o que nós falamos que é a tangente do ângulo. É a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. E vamos lembrar também sobre o seno e o cosseno e vamos trabalhar um pouquinho com elas. Observe. O que é o seno de um ângulo alfa? Bom, o seno de um ângulo alfa é a razão entre o seu cateto oposto sobre a sua hipotenusa. Certo? Cateto oposto sobre a hipotenusa. E o que vem a ser o cosseno do ângulo? Bom, o cosseno do ângulo é a razão entre o cateto adjacente e a mesma hipotenusa. E olha que interessante se nós dividirmos esses dois valores. Ou seja, se nós dividirmos o seno de um ângulo pelo o cosseno do mesmo ângulo. Você vai dividir duas frações, essa e essa daqui. E lembre-se que na divisão entre frações, você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, vamos conservar a primeira fração, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. E agora vamos multiplicar pelo inverso da segunda fração. O inverso da segunda fração
é a hipotenusa sobre o cateto adjacente. E aqui é que surge algo bem interessante. Por quê? Esse valor hipotenusa está no numerador e no denominador. Nós podemos simplificar e a gente encontra que o seno de alfa sobre o cosseno de alfa é a razão cateto oposto sobre o cateto adjacente. E isso, cateto oposto sobre o cateto adjacente, a gente sabe que é a tangente do ângulo. Então, logo, nós temos que a tangente de um ângulo é dado também por seno sobre o cosseno. E é usando isso que nós vamos resolver o item B. Acompanhe comigo. Então, descobrimos que a tangente do ângulo é a razão entre o seu seno e o seu cosseno. O seno de alfa sobre o cosseno de alfa. Então, a tangente de alfa mede o seno, que a questão fornece, 0,8, e o cosseno, que nós calculamos no item anterior, 0,6. E essa fração, vamos simplificar e encontramos 4/3. Ok? Então é isso aí. Espero que você tenha acertado. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.